Mais um vídeo. Que demais! Pessoal, a Magazine Luiza acabou de informar que registrou um prejuízo de praticamente 170 milhões de reais nesse terceiro trimestre. Você escutou bem, não tá com probleminha de audição não, 170 milhões de reais de prejuízo. Mas mesmo com esse prejuízo, a gente aproveita para poder mandar um recado para ela. Fique tranquila, é só fazer a letra do amor que a gente tem certeza que vai dar tudo certo. Se fodeu. E pessoal, agora você vai ver uma das maiores incoerências de todos os tempos. E eu não tô falando do Pablo Vittar ter ganho, né, o prêmio de mulher do ano. Eu tô falando de incoerência, né? Não tô falando de problema de visão dos jurados que deram o prêmio. É bem diferente, né? É claro. Imagina uma criança de 7 anos mudar de sexo porque a mamãe e o papai achou que a filha era um homem. Olha, se minha mãe pensasse assim quando eu tinha 7 anos, hoje eu seria uma tartaruga ninja. Mas, infelizmente, isso aconteceu com a menina que a gente vai ver no vídeo agora. A família decidiu mudar o sexo da menina com 7 anos porque a mamãe e o papai achou que ela queria mudar de sexo. E a gente vai ver também um vídeo do João Betega, que foi na rua e perguntou pra lacração se eles concordavam que uma criança pudesse mudar de sexo. E é claro, a maioria concordou. E aí depois ele pergunta, né? E se a criança depois, né, quando crescer, mudasse de ideia? E aí é esse exato momento que o sistema de raciocínio deles entra em colapso. Aí acontece isso aí. Já tava bom, acho que ia mudar ele pra melhor, não tava muito bom. Agora parece que piorou. Então já vai comentando a sua opinião a respeito disso, se uma criança pode mudar de sexo, e fica até o final do vídeo pra você ver o conteúdo onde a mãe e o pai mudaram o sexo do filho, e depois eu vou comentar mais. Você acredita que uma pessoa com 16 anos já pode mudar de sexo? Pode. É, mudar de sexo pode, né? Agora pergunta se pode ser preso. Na minha opinião, não. Acho que não. E mais nova que isso, muito menos. Também não. Alguns coerentes, né? Pelo menos isso. Você acha que uma criança de 12 anos já pode mudar de sexo? Claro. E uma de 8 anos? Por que não? E uma de 5? Você acha que pode? Acho que pode, pô. Esse aí, se você perguntar se um recém-nascido pode mudar de sexo, ele vai falar que sim. E se essa pessoa mudar de ideia no futuro? Ah, pô, mas aí não sei, pô, depende vai da cabeça de cada um, né? Tem gente que amadurece mais rápido que outras, né? Tem gente que amadurece mais rápido do que outra pessoa. O doente mental, a gente tá falando de uma criança. Criança que não sabe nem amarrar o sapato. Mas uma É, criança com brincadeira. 5 anos não amadurecer tão cedo. De fato, mas, pô, aí você não quebrou no argumento, né, mano? Ô, cara, é genial, mano. É, genial. Quebrou o argumento dele. O cara, ele só falou o óbvio e ele achou um puta argumento. É como eu falo, né? Os idiotas irão dominar o mundo. Não pela inteligência, porque eles não têm, né? A gente fala pela quantidade. Com 16 anos, uma pessoa pode mudar de sexo? Eu não sei se eu quero participar desse TikTok. Parece meio homofóbico. Homofóbico porque o cara fez uma pergunta. Ai, ai. Parece? Parece extremamente Mas homofóbico. por quê? Eu só perguntei se pode mudar de sexo com 16. Eu acho que pode. Eu também acho. Eu acho que pode. E vocês, mudar de cérebro, será que pode ou não pode? Fica a dúvida na sociedade brasileira, né? Você acha que uma criança de 12 anos já pode mudar de sexo? Ele ainda para pra pensar, fica pensando. Sim. Eu acredito que sim. Olha, uma criança de 8 anos não sabe nem o que é sexo biológico. Aí o careca Damos, o cabeça de nós todos, vem falar, não, eu acho que sim, não tem problema nenhum. E de 8 anos de idade, você acha que ela já pode mudar de sexo? Depende do estudo. Aí você me diz, que estudo uma criança de 8 anos tem? É o quê? Formada em Harvard? É isso? Se tá ali sabendo o que tá fazendo. Tá acho que sabendo. Você acha que uma criança de 5 anos poderia mudar de sexo? Se ela for uma criança de 5 anos trans, consciente de que ela é trans, Aí você me fala, quem que dá o diagnóstico, hein? É você que dá o diagnóstico? Porque se depois da merda lá na frente, você vai se responsabilizar? Eu acho que não, E né? se essa criança mudar de ideia depois? Aí bugou a cabeça do cara. Mudou de ideia, pronto. Eu acho que não é mudar de ideia, é mudar o jeito que ela é. moço. Mas a gente precisa ir no banheiro agora. Beleza, então. É, vai no banheiro. Só toma cuidado pro cérebro não cair na privada. Agora, olha só, a mamãe e o papai que mudaram o sexo, né, biológico do seu filho porque eles acharam que o filho dele de 7 anos queria mudar de sexo. Ó. A brinquedoteca interna de Jacob foi construída durante o inverno pesado de Massachusetts, mas ele ama ficar aqui em todas as estações. Esse menino aqui que vocês estão vendo é uma menina, na verdade. O menino é ativo como outros de sua idade, mas Jacob Limay nasceu em um corpo de menina.
Mia era um bebê saudável e feliz, mas por volta dos 2 anos de idade, a família percebeu mudanças em seu comportamento. Você escutou, né? Por volta de 2 anos de idade. Cara, isso é um crime. Não existe isso. Se recusava a vestir roupas de menina, preferia ser chamada de nomes masculinos e se tornou irritada e pouco comunicativa. Quando eu era criança eu também queria ser o Power Ranger, eu queria ser o Rambo, queria ser um Transformer, hoje ia ser um patinete, né? Me poupe, cara, uma criança de 2 anos, toda criança faz pirraça. Isso não é motivo pra você mudar o sexo do seu próprio filho. Quando eu tive filhos, nunca imaginei que uma criança pudesse ser transgênero. Com o tempo, o comportamento de Jacob se manteve e depois de muito sofrimento, os pais decidiram agir. A última decisão foi olhar e observar nosso filho e vimos que ele não hesitou em seu pedido. Ele estava dizendo quem era e que não estava feliz de ser considerado uma menina. Olha, ele fez isso tudo com 2 anos. É o Albert Einstein. Quase não há dados sobre a quantidade de crianças transgênero, mas o tema ganhou relevância quando republicanos em todo o país pediram que fosse considerado ilegal usar banheiros indicados para o sexo que não fosse aquele registrado na certidão de nascimento. Estão muito certo, né? Parabéns, estão certo. Os pais de Jacob tiveram a rara iniciativa de ir a público sobre a mudança quando perceberam que tiveram pouco apoio enquanto faziam uma escolha difícil. Tinham que ser presos. Foi por isso que dividimos nossa história, principalmente por outras famílias que poderiam estar passando por algo parecido. É para que saibam que a transição de uma criança pequena é possível e pode ser bem sucedida. Ele fala como se fosse um adulto, né? Não, está falando de uma criança. Eles enfrentaram críticas sobre sua decisão, mas depois descobriram os riscos de não fazer a transição ao conhecer as estatísticas sobre crianças que não têm apoio para se expressar. Eles negam a realidade, porque isso é o contrário. Eu vou deixar acabar aqui o vídeo e eu vou mostrar pra vocês o porquê que eu tô falando isso. Há uma taxa de intenção de suicídio de 50% para jovens com menos de 20 anos que são transgênero. Isso é inaceitável para meu filho ou para qualquer criança. E o próprio Jacob tem uma mensagem para outras crianças. Quero dizer, apenas seja você. Tá vendo? Um jovem menino que fala apenas seja você é um grande embasamento, né? Pra falar, olha, eu quero mudar o meu sexo. Sério, isso aqui tinha que ser considerado crime. Teve um caso de 2 meninos gêmeos que um teve um problema no sistema urinário e teve que fazer uma operação. Só que nessa cirurgia aconteceu um problema e esse menino teve a parte da sua genital arrancada. Ou seja, foi erro médico. Aí, ao invés dos pais fazerem o quê, né? Ó, vamos tentar consertar, né? Vamos tentar fazer uma cirurgia reparadora. Não, levar a criança em um psicólogo e ele quis fazer um experimento da cabeça dele. Ele falou para os pais, olha, você vai tratar o menino que não teve o problema como menino e esse menino que teve o problema, vocês vão criar ele como se ele fosse menina. E vocês não vão falar pra ninguém que esse menino, de fato é menino, né? E ele está sendo criado como menina. Nem para o irmão, não pode falar pra ninguém. Foi um experimento na época. Quando esse menino que estava sendo criado como menina chegou aos 13 anos, a mãe deu esse relato aqui. Eu podia ver que Brenda não era feliz como menina. Lembrou Janet? Ela era muito rebelde, ela era muito masculina e eu não conseguia convencê-la de fazer nada feminino. Brenda quase não tinha amigos enquanto crescia. Todos os ridicularizavam, a chamavam de mulher das cavernas. Ela era uma garota muito solitária. Ao observar a tristeza da filha, os pais de Brenda pararam com as consultas com Joe Money. Logo depois, eles fizeram algo que Money tinha pedido para que não fizessem. Contaram a ela que Brenda tinha nascido como um menino. Semanas depois, Brenda escolheu se transformar em David. Ele passou por uma cirurgia de reconstrução de pênis e até se casou. Ele não podia ter filhos, mas adorou ser padrasto de 3 filhos de sua esposa. Você vê, quando deram a escolha pro menino, já depois de um homenzinho formado, o que ele escolheu? Eu quero ser homem. Só que como que nessa história deu merda? O psicólogo que tinha feito esse experimento, deu orientação, né, pra criar o menino feito uma menina, ele estava fazendo vários relatos como se esse experimento tivesse dado certo. E outras pessoas estavam sendo prejudicadas porque estavam acreditando nisso que ele estava falando. E o rapaz que passou por esse experimento, ele não estava conseguindo desmentir a situação. Aí o que aconteceu? Ele entrou em
depressão, acabou com o casamento do cara e acabou que ele tirou a própria vida. E isso é uma história real. Só que como que você vê na mídia agora? Mais uma vez, a história distorcida. Só que infelizmente, a gente já sabe o final dessa história. É uma triste realidade. Bom, pessoal, comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo. Assista também os vídeos anteriores a esse, eu vou deixar aqui, é só você clicar. Espero que tenha gostado do conteúdo e a gente se vê aonde, meus queridos? A gente se vê no próximo vídeo, seu animal.